Santo és tu, Cordeiro de Deus. Santo és tu, Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, Cordeiro de Deus. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia! És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o mar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Essa minha realidade. Estás mais perto, a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, essa minha realidade. Essa minha realidade. Cante amor, Abba. Eu pertenço a ti, Pai Senhor, Pai Senhor. Abba, eu pertenço a ti. Tudo para mim, essa minha realidade. Essa minha realidade. Meu Deus. Som. Meu Deus. Fala assim. Meu Deus. Irmãos, acho que o Espírito Santo vai pegar nós. Tô meio desconfiado, né? Assim, sabe quando é aquele friozinho na barriga que você vai descer o toboágua assim? Não tá dando friozinho assim, acho que o Espírito Santo vai pegar nós.
preparado? Amém. Tem fome de Deus aí? Amém. Graças a Deus. Por favor, alguém acende a luz. Profeta Suzana. Graças a Deus. Profeta Paulo Ricardo, você está filmando? Deixa eu fazer minha carta espiritual, calma aí. Profeta, é sua casa. Nós dizemos aqui, a gente brinca que a gente não pergunta de que igreja você é, porque só tem uma. Então é sua casa, casa do papai, tá bom? Fica à vontade. Amém. Amém. Boa tarde, né? A gente está tão acostumado a falar boa noite. Né? Quase que foi. Boa tarde, gente. Amém. Boa tarde. Então, meu nome é Suzana. Foi enviado pelo apóstolo Hélio, nosso pai lá da casa, para estar aqui junto com vocês nessa tarde, nessa noite, né? Hoje o dia inteiro. Está comigo o profeta Paulo Ricardo, vai falar com vocês daqui a pouco. Também a profeta Nádia. Também a profeta Dani. E é um prazer para nós estarmos aqui nesta tarde. E vamos orar. Amém. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. E nós declaramos que estamos aqui por causa do Senhor. Nós reconhecemos isso, reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos conduz. Nós dependemos do Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser precisos naquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, pode você sentar. Você não quer saber? Antes de passar para a primeira ministração, onde nós vamos falar a respeito de desmistificar o que é profético, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor trouxe para mim, para que nós pudéssemos meditar hoje. E lá na casa, lá no Sonho de Deus, a gente vai fazer 10 anos no ano que vem, e onde começou o ministério profético, onde começou os 5 ministérios. Então, no ano que vem nós fazemos 10 anos. A primeira escola de profetas foi feita em 2008, então no ano que vem também vai fazer 10 anos. E desde lá nós temos crescido no Senhor, na graça, no conhecimento, na estatura, na largura, na altura, né? E muitas coisas vieram pessoas de fora e nos ensinaram, mas muitas coisas o próprio Espírito Santo de Deus ministrou ao nosso espírito. Amém. E nós cremos que aqui também é assim, né, pastor? Os profetas, eles vêm para confirmar coisas que o Espírito já está falando ao nosso espírito. Amém. Amém? Então, longe de nós virmos aqui achando que somos algo, na verdade, nós viemos compartilhar de algo que Deus tem colocado em nossas vidas, de algo que nós temos vivido, mas viemos aqui para confirmar das coisas que o Espírito já está revelando ao Espírito de vocês. Amém? E estamos à disposição, né, para aquilo que, além daquilo que for ministrado, estamos à disposição, pastor, estamos à disposição de vocês para servir. Nós viemos aqui como servos. Amém? Porque o profeta, ele é servo do Senhor. É filho, claro. Primeiro de tudo, somos filhos, mas somos servos e viemos aqui para servir vocês. Amém? Amém. Então, quero me colocar à disposição de vocês nisso daí. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 6, por favor. Antes da gente começar a ler esse capítulo aqui, quero compartilhar com vocês que durante essa semana eu acordei e ouvi Bet-Semes. Quem que em sã consciência acorda e ouve uma coisa dessa, né? Então, com certeza foi o Senhor que estava falando. E de repente, Bet-Semes. Por que eu acordaria pensando no tal de Bet-Semes? E que negócio é esse? Eu sabia que Bet-Semes era uma cidade. Aí fui pesquisar um pouco. Primeiro fui pesquisar na internet, depois fui pesquisar na palavra.
E aí o Senhor foi me trazendo algumas coisas que Ele quer falar conosco nesta tarde. E Bet-Semes é uma cidade do povo de Israel, era uma cidade antes cananeia, mas foi tomada pelo povo de Israel. E nesse contexto aqui de 1 Samuel, capítulo 6, a arca havia sido tomada do povo de Israel. Eles levaram a arca para o meio da guerra, e aí a arca foi tomada pelos filisteus. E os filisteus levaram para a cidade deles, e aí colocaram no templo deles, e aí começou a surgir diversas pragas. E eles então decidiram mandar de volta essa arca para a cidade do povo de Israel. Falaram, vamos devolver, né, essa arca para esse povo. E eles colocaram então a arca sobre os bois e mandaram enviar, né, perguntaram para os sábios lá, os mágicos da época deles lá, o que eles poderiam fazer, o que eles tinham que fazer. Vocês colocam lá sobre os bois e manda essa arca lá para eles, manda junto uns sacrifícios, né, uns ídolos de ouro para poder oferecer para o Deus deles. E se a arca, né, junto com os bois, se os bois forem sozinhos para a cidade de Bet-Semes, nós vamos saber que foi Deus que mandou esse negócio aqui para o nosso lado. E aconteceu que, de fato, os bois foram caminhando para a cidade de Bet-Semes. Foi a primeira cidade. E aí, vamos lá. Versículo 12. As vacas, eu falei só para poder contextualizar a gente. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca e vendo-a se alegraram. Olha, eles se alegraram quando eles viram a arca. A arca representa o quê? Quem sabe me dizer? A presença do Senhor, né? Então era a própria presença de Deus manifestada através daquele símbolo que era a arca. E eles se alegraram quando viram a arca. E continuando, o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Tipo, né, ufa, nos livramos, entregamos, beleza. Então tá bom. Continuando aí, vamos para o 19. Antes disso, peraí, é isso mesmo, arca, pedra, tá. 19. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. Olha, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vocês. E paramos aqui, pois eles vieram e chamaram, levaram a arca. O pessoal lá de Quiriat-Jearim levaram a arca de volta. O que tem a ver isso daqui com o que Deus quer trazer para nós hoje? O Senhor feriu os homens de Bet-Semes. O Senhor queria ferir esses homens? Não. Por que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes? Vamos lá, nós vamos fazer como uma escola, tá bom? Então eu pergunto e aí vamos participar. Vocês me ajudam? Amém. Então vamos lá, a gente acabou de ler aqui que o Senhor feriu, versículo 19. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes. E por que o Senhor feriu esses homens de Bet-Semes? Porque eles olharam para dentro da arca. Então teve um porquê disso ter acontecido. Era a vontade do Senhor que isso tivesse acontecido? O Senhor queria matar? Não, de maneira alguma. Mas porque eles fizeram algo que estava fora do que lhes cabia fazer, o Senhor os feriu e os matou. E o povo da cidade ficou desesperado, mandou tirar fora a arca e falou: quem é que pode
estar junto desse Deus. E o que o Senhor me trazia era, nós estamos aqui para aprender mais a respeito do profético, que nada mais é do que ouvir a voz de Deus, de conhecer a mente, o coração de Deus e trazer isso aqui para a realidade, manifestar isso onde nós estivermos. Isso é o profético. É você conseguir traduzir aquilo que está no céu e manifestar na terra. Ou seja, a própria presença do Senhor. E o que o Senhor me trazia para nós aqui meditarmos olha, estamos aqui ouvindo a respeito do profético. E o Senhor diz, não tenha medo do profético. Não se assuste com o profético. Por muito tempo o profético na igreja virou um bicho de 7 cabeças. Por quê? Por causa do mau uso do profético. E isso sim gerou morte na igreja. Amém? Estão conseguindo entender isso? Amém. Então as pessoas, muitos de nós cristãos, a religião, ela fez mau uso do profético e isso produziu morte na igreja. Mas o Senhor não quer produzir morte. O Senhor, Ele é um Deus de vida. O Senhor é um Deus que quer se manifestar a nós. Ele quer falar conosco aquilo que está no coração dEle, aquilo que Ele está pensando. Ele quer mostrar para nós os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Ele fala, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, não de morte, não. São para que vocês alcancem o fim que vocês desejam. Então, para a gente começar aqui nessa tarde, que você abra o seu coração. Abra o seu coração, abra o seu espírito. Não tenha medo do profético, não tenha medo da voz do Senhor. Não tenha medo, não rejeite. Eles rejeitaram a presença do Senhor. Eles falaram, eu não quero isso. E que que nós não sejamos essas pessoas que não queiram a presença do Senhor. Amém. O profético, ele vai ser um problema, sim, na vida das pessoas que não sabem como manuseá-lo. Na vida das pessoas que fazem com ele o que não deveria ser feito. Aí sim tem um problema, porque o Senhor fala que com ele não se brinca. De Deus não se zomba. O que o homem planta, ele semeia. Então, se de fato a gente pega o profético, a gente manuseia para o nosso bel prazer, a gente manipula, a gente faz com atitudes incorretas, com atitudes que desagradam ao Senhor, aí sim isso é um problema. Aí sim isso gera morte. Mas o nosso Deus, Ele não quer produzir isso no nosso meio. Ele é um Deus que ama estar no nosso meio. Amém. Ele é o Deus que habita dentro de você, dentro de mim e dentro de você. E Ele sempre, sempre quer gerar vida. Amém? Amém. Então, nesse momento, feche seus olhos. E por que fechar os olhos? Só para você não ficar prestando atenção em mais nada. Não tem nada de especial em fechar o olho, só para não se distrair. Feche seus olhos e comece você mesmo a declarar isso ao Senhor. Comece você mesmo a declarar isso. Senhor, eu me abro. Senhor, eu quero nesse momento abrir a minha mente, abrir o meu coração, abrir o meu espírito. Senhor, eu quero me render ao Senhor, eu quero aprender, eu quero me desconectar da religiosidade, das coisas que eu aprendi. E quantas vezes nós fazemos barreiras às coisas que são do Senhor. Às vezes é difícil o novo, às vezes a gente se incomoda com o novo, nos tira da nossa situação, da nossa zona de conforto. Mas o Senhor não quer produzir morte, Ele quer produzir vida. Aleluia. E comece a declarar isso, Senhor, eu quero a vida, eu quero a Tua vida, eu quero, Senhor, eu não tenho medo. Declara isso para o Senhor. Senhor, eu não tenho medo. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero sim que o Senhor fale comigo. Eu quero sim estar sensível à Tua voz, sensível ao que o Senhor quer fazer. Eu quero estar à disposição do Teu Espírito para que o Senhor manifeste o que o Senhor quer manifestar. Eu não tenho medo. Amém? Declare isso para o Senhor mesmo. Senhor, eu não tenho medo. Amém? O povo de Israel também tinha medo quando o Senhor descia. A Bíblia diz que quando o Senhor descia ele na nuvem sobre o tabernáculo e eles ouviam aqueles trovões e o Senhor que falava com Moisés, eles tiveram medo e eles falaram, não, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Fale você com Deus e você depois fale com a gente. O que Deus fala com você, você fala com a gente. Nós falamos com você e você fala com Deus. Hoje não tem mais isso, porque Cristo hoje habita dentro de nós. Amém. Ele nos deu esse livre acesso. Hoje nós temos esse livre acesso ao Pai
de maneira que Ele pode falar conosco, que a gente não tem que ter medo. Aleluia. A religião nos pintou um Deus bravo, um Deus carrancudo, até mesmo um Deus mau. Quantas pessoas pensam que Deus é mau? Um que fica com uns pitbulls, segurando pitbull, esperando você fazer uma coisa errada para poder soltar os cachorros em cima de você. Esse não é o meu Deus. Esse não é o nosso Deus. Amém. Ele é um Deus de amor. Sim, Ele é um Deus que nós devemos respeitar. Temer, não ter medo. Temer é reverência, é reconhecer a grandeza e a santidade dEle, mas não ter medo. Amém? Amém. Então que você não tenha medo de ouvir a voz de Deus e de se permitir ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje você carrega o próprio Cristo dentro de você e você tem esse livre acesso ao Pai. Amém? O Senhor dizia que essa é um dia, uma tarde, uma noite, né, de romper com a nossa mentalidade. Romper a mente muitas vezes que estamos presos em coisas do passado, presos em coisas que nós aprendemos na religião, presos em coisas que nós aprendemos com os nossos pais, mas esse é um dia de renovação das nossas mentes. Então receba isso com a sua mente falando: Senhor, eu declaro que a minha mente está aberta. Então eu quero te convidar, fique de pé um pouco, para a gente poder exercitar um pouco, né? Não vai falando, daí o povo dorme. Coloca a sua mão na sua cabeça e declare junto comigo: Senhor, eu levo agora cativo os meus pensamentos, tornando-os obedientes a Cristo. Senhor, eu quero que este seja um dia de rompimento na minha mente, em nome de Jesus. Amém. Então esse é um dia de rompimento na sua mente. O Senhor fará grandes coisas. Amém? Pode se sentar novamente. Obrigada. Pode colocar então o slide. Aí como é que é? Eu vou falando, você vai passando, é isso? Eu falo, passa o próximo, é isso? Ou então se fizer assim, daí passa o próximo. Beleza. Então vamos lá. Eu sou professora da Escola de Profetas, né? Então eu vou dar meio aula, tá? Então a gente vai se inteirando aqui, né, professor? Entendi que nós não somos alunos, porque aluno é aquele que não tem luz. Nós somos estudantes, porque você já tem a luz de Cristo. Amém? Você já carrega essa luz. O que vai acontecer só é essa luz que está aqui vai juntar com essa luz aí, vai ser uma explosão de luz. Amém. Então, como estudantes, vamos participar junto aqui conosco. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aí é sobre Deus em você e você em Deus. É a primeira coisa que nós vamos falar aqui depois, né, dessa breve introdução. E o que nós precisamos? Primeiro, como eu falei, o profético é você ouvir a mente e o coração de Deus e trazer isso, né, para o natural, trazer isso, expressar isso aqui no mundo natural. E para isso você precisa conhecer a voz de Deus. E como a gente vai conhecer a voz de Deus? A gente colocou ali um telefoninho, um smartphone, Deus chamando pra gente, né? Deus ligando, Deus nos chamando. E se de repente o pastor Alex me chama, me liga no meu celular, é bem provável que eu não saiba quem é que está falando do outro lado da linha. Se é um número desconhecido, não conheço, ainda não tenho tanta familiaridade com a voz do pastor Alex. Então é bem provável, talvez até se eu ligue para ele também: ô pastor Alex, tudo bem? Quem está falando? Não é assim? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a gente não conhece ainda, não está familiarizado com essa voz. Mas de repente a esposa do pastor Alex, ela liga para ele. E quando ela liga para ele, não precisa nem, pode ser de qualquer número desconhecido que seja, pode ser em qualquer lugar do planeta que seja. Quando falar alô, ele vai falar: oi, amor. Não sei se é bem, se não é. Ai de mim você não falar. É anjo? Então, oi, anjo. Não é assim? E mais ainda, digo por mim em relação ao meu esposo. Dependendo do tom da voz, a gente já sabe se está bem, se não está bem, se está nervoso, se está bravo, se está super feliz, empolgado, quer contar alguma situação. É assim ou não é, gente?
Por quê? Porque a gente está familiarizado com essa voz, porque a gente conhece essa voz, porque a gente tem intimidade. Então já é algo que aos nossos ouvidos a gente já sabe muito bem. Se está bem, se não está, da mesma maneira devemos ser com o nosso Senhor. De maneira que quando Ele fale conosco, a gente já sabe, opa, é o Senhor que está falando. E a gente já sabe se Ele está bravo ou se Ele está super feliz, se Ele quer te contar um segredo, se Ele quer te contar algo extraordinário que vai fazer você sair daqui pulando e falar, uau, que revelação o Pai me deu. É assim que o Senhor quer se comunicar conosco. Às vezes o que acontece é que a gente espiritualiza demais as coisas. A religião ensinou a gente a fazer isso. A gente espiritualizar tudo. Imagina, falar com Deus. Falar com Deus é quando você entra no seu quarto, você muda a sua voz, você ajoelha e você fala com Deus. Não, falar com Deus é o tempo inteiro. Você pode falar com Deus no banheiro. Amém. Você pode falar com Deus andando. Você pode falar com Deus surfando. Você pode falar com Deus comendo. Você pode falar com Deus o tempo inteiro. Amém. O tempo inteiro, sabe por quê? Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de nós. E não só você pode falar com Ele, como Ele também quer falar com você. Às vezes mais inusitadas, às vezes mais assim, doidas que Deus fala comigo, às vezes que Deus mais fala comigo, são nas vezes mais doidas. É quando eu estou na correria, no desespero. Às vezes quando eu falo assim, agora eu vou tirar um tempo para ficar com Deus. Aí eu pego a Bíblia, aí eu leio, aí eu oro. Aí eu falo, ai Pai, fala comigo. Daí eu não ouço nada. Verdade. Não ouço nada. Mas tô no desespero. E cata a menina de um lado, e vai, veste a menina a roupa, e almoço, e das coisas, e vai para o carro, não sei o que. Na hora que ele senta dentro do carro, coloca o cinto, aí Deus vai e fala. Opa! Às vezes é uma frase que ele fala. E quando você pega aquela frase que ele fala, e opa, então aí você vai mais fundo. Tá entendendo? Amém. Então, é como de repente eu acordei, Bet-Semes. Bet-Semes, mas que raio de Bet-Semes é esse? Que negócio é esse, Senhor? Aí, certamente, eu que não ia acordar pensando em Bet-Semes. Então era o Senhor falando. Aí eu vou lá e vou estudar. O que a gente precisa é de fato escutar o que Deus está falando. Amém. O problema é que muitas vezes nós simplesmente ouvimos e não escutamos. Ouvir, qualquer pessoa pode ouvir. É um ruído, é um barulho. Mas escutar é você pôr atenção. Escutar é você guardar. Escutar é você obedecer. É você caminhar em direção àquilo que o Senhor falou. Então, de fato, se Deus falou uma coisa, então é isso, põe atenção nela. Pesquise a respeito disso. Vá mais fundo. E à medida que você for fazendo isso, Ele fala, então agora eu posso derramar mais. Amém. Agora, Ele fala uma coisa para você, se você nem sequer se importa, ou nem sequer põe a sua atenção nisso, não busca, não pesquisa, não medita, como que você quer que Ele fale algo mais? Então não, o Senhor quer falar conosco o tempo todo. Amém. E fique atento, porque Ele fala conosco das diversas maneiras. Ele fala numa borboleta, Ele fala num carro, Ele fala no sinal vermelho, Ele fala com o menino chorando, Ele fala com o marido, Ele fala de diversas maneiras. Aleluia. A gente Amém. só precisa estar atento ao nosso Senhor. Deixa a religião de lado, né? Eu não sei de você, mas eu vim de religião, muita religião. Então para mim tinha essa questão de o Deus estava lá em cima e eu miserável aqui embaixo. E aí de vez em quando eu conversava com ele, vai que isso eu tá ouvindo, Deus. E era só aqueles momentos específicos onde eu entrava no meu quarto e ele falava, não, eu quero um relacionamento com você o tempo inteiro. Eu quero esse momento de estar junto o tempo inteiro. Porque nós estamos misturados, mesclados. Nosso espírito é o espírito dele. Então nós somos um. Por isso que aquele primeiro ponto lá é crer que você é um com Cristo. Amém. Você precisa crer nisso. Esse é o ponto inicial para ouvir a voz de Deus. É crer que você é um. Mais do que ouvir, né? Ouvir todo mundo pode ouvir. Mas para você conhecer a voz do Senhor, é você ser um com Cristo. Entender isso, crer nisso, de que você é um com Ele, de que Ele habita em você, de que você falando é Ele falando. Para isso, vocês vão precisar aprender para os exercícios que nós vamos fazer daqui a pouco, se o Senhor permitir, pastor.
Tá permitido. Então tá bom. Então, para os exercícios que nós vamos fazer daqui a pouco, você vai precisar crer nisso. Senão você trava. Então você tem que crer que é o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e você falando é Ele falando. Amém? Amém. Então creia nisso, que você é um com Ele. Você precisa ler e meditar na palavra. Então leia e medite, mas tem que ser com a revelação, porque tem um monte de gente que é ateu e que lê a Bíblia e não faz nenhuma mudança na vida deles. Então não é simplesmente ler, é ler, meditar e pedir a revelação do Espírito naquilo que está escrito aqui. Porque a maioria das seitas nasce onde? Na Bíblia, né? A maioria das seitas nasce na Bíblia. Esse é o manual de instruções que Deus nos deu. E muitas vezes, quando acontece, a maioria das vezes, né? A gente, infelizmente, a maioria das pessoas tem preguiça de ler manual de instrução. É ou não? Sim. Tem preguiça de ler. A maioria, né? Tem preguiça de ler. E aí o que acontece? Não usufrui de todo o produto. Não usufrui de todos os aplicativos, né, que estão disponíveis. Poderia utilizar em 100% a eficiência daquele produto. E não utiliza por quê? Porque não sabe os recursos que tem. A mesma coisa acontece conosco, né? Tudo que a gente precisa na vida tem aqui uma instrução para nós. Mas muitas vezes nós estamos passando por inúmeras coisas onde nós não temos o conhecimento e a revelação. A Bíblia fala assim: o meu povo perece, né? O meu povo morre por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer essa palavra e ela que vai nos ensinar mais a respeito do Senhor com a revelação do Espírito Santo. O que mais? Orar, como eu disse, em todo o tempo. É bom você ter um momento onde você separe, onde você tire esse tempo, tá? É bom, mas não é isso que faz com que Deus fale com você ou não. Não é isso que determina o que você pode fazer ou o que Deus pode fazer através da sua vida ou não. Porque não é porque você faz isso que você vai se tornar mais santo e mais digno de ouvir a voz de Deus. Não. Cristo te santificou e por isso você faz o que você faz. Amém? Então, é porque você é filho, você pode ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então, a gente precisa ter esse entendimento. O que Cristo fez por nós, nos fez dignos. Nada do que nós façamos a gente nunca vai merecer. Então não é porque eu leio a Bíblia e oro e jejuo. Não, essas coisas são boas para mim, para eu poder aprender mais, para eu poder conhecer mais. Mas Deus não depende disso para fazer o que quer que seja. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor e porque eu amo, aí que eu vou fazer essas coisas. Não é essas coisas que vão me aproximar dele. Não, ele se aproximou de mim primeiro, me resgatou. E por causa disso, eu sou tão apaixonada por ele, que eu quero conhecer mais a respeito dele, que eu quero viver tudo que ele tem para minha vida. Então, para conhecê-lo, aí sim eu vou buscar, eu vou orar, eu vou ler, eu vou estar o tempo inteiro conectada, orando e falando: Senhor, eu quero saber o que está no teu coração, qual é o teu desejo para hoje. Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui nessa casa? Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha casa, no meu emprego, com meu filho, com meu marido. E eu quero fazer isso para agradar a Ele. Amém? Mas não é por fazer isso que eu sou aceita. Não, eu só sou aceita porque Cristo já fez e Ele me resgatou, Ele me comprou pelo seu sangue derramado, me lavou, me remiu e Ele me fez ter esse livre acesso ao Pai. Amém? A religião nos ensinou a fazer e mesmo assim nunca a gente chegaria, porque de fato a gente nunca faz. E ainda a Bíblia fala assim: olha, pode ser que por algum justo alguém quisesse morrer. Agora um pecador, pois nisso Deus prova o seu amor por nós. Que Ele morreu por nós, né? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sem merecermos nada. Ele nos resgatou simplesmente pela graça dele. Amém. É pela graça que a gente é salvo, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom, um presente, uma dádiva de Deus. Amém? Amém. Então é orar em todo o tempo. Não simplesmente num momento, mas é em todo o tempo. Em todo o tempo. Esses dias nós ouvimos uma pregação do apóstolo Lucas Marques, que foi muito interessante. E ele falou da oração como se fosse... É como respirar. E nós precisamos receber essa revelação no nosso espírito. Você controla a sua respiração?
Não é? Imagina você assim, agora eu vou dar umas... Vou expirar, vou soltar. Vou expirar, vou soltar. Se você começar a fazer isso, aí que você vai ficar em problemas. Porque aí você não consegue fazer mais nada, você fica perturbado, porque vai ficar pensando, será que eu estou respirando agora? Não, você simplesmente está respirando. Você dorme respirando, você levanta respirando, você vai no banheiro respirando, você faz qualquer coisa que seja respirando. Da mesma maneira é a nossa vida em oração. Porque oração é constantemente falar com o nosso Senhor. Então, da mesma maneira, você não tem que ficar controlando. Agora eu vou falar com Deus. Não, agora eu não falo. Agora ele fala comigo. Não, agora ele fala. Não, é o tempo inteiro. Você não tem que ficar controlando. Simplesmente viva essa vida em oração. Viva a sua vida. Que isso seja parte de tudo na sua vida. Amém? Amém. Jejuar. Outra coisa que a gente precisa entender a respeito de jejuar. Eu só estou no primeiro slide. E jejuar. A gente, na religião, aprendeu que jejuar assim. Eu quero uma vitória, então eu vou jejuar. Então eu vou jejuar porque eu quero uma vitória, Senhor, aleluia. Não, jejuar não é isso. Jejuar é você matar a sua carne, sua vontade, seu desejo. Para você falar assim, então isso daqui está me dominando? Então tá bom, então isso daqui não vai me dominar mais. Então eu vou deixar de usufruir daquilo ali, porque eu não quero que isso exerça domínio sobre a minha vida. Porque só há um Senhor sobre a minha vida, que é o meu Senhor. E aí então eu ofereço isso ao Senhor para poder matar a minha carne, estar sensível ao Espírito Santo. Amém? Amém. Então esse é o entendimento de jejum que nós devemos ter. E a gente deve também jejuar nesse sentido. Não é ficar fazendo greve de fome, né? Não é ficar fazendo jejum para ficar magro. Não, isso daí não resolve nada. Então a gente tem que buscar com sabedoria e com entendimento. Se dispor à correção, hein, pastor? Essa é boa, mas o povo não gosta, né? Mas nós temos que ter um coração ensinável. A gente tem que se dispor à correção. A gente tem que estar aberto a ser corrigido e entender que o filho maduro vê a correção do pai como amor. A Bíblia diz que Deus, ele corrige os filhos a quem ele ama. Então, se você está sendo corrigido por Deus, é porque ele te ama. Alegre-se por isso. Se você é corrigido pelo seu pastor, é porque ele te ama. Alegre-se por isso. Amém. E na correção, nós aprendemos também mais a respeito do caráter de Deus. Nós aprendemos mais a respeito daquilo que ele quer para as nossas vidas. O ensino, que é a pregação, o discipulado, né? Então, cada vez que nós vimos a igreja para ouvir a palavra, para poder estudar junto à palavra, são também momentos onde nós aprendemos mais a respeito do nosso Deus e vamos conhecendo Ele mais. E também através de palavras proféticas, que são palavras diretivas, especificamente faladas para você, né? E são maneiras extraordinárias como Deus fala conosco. Cada vez que eu ouço uma ministração profética, né, uma palavra profética, seja de alguém para mim, ou seja eu, às vezes, traduzindo a profeta Norma, quantas vezes eu fiquei emocionada, e quantas vezes eu falei, meu Deus, o Senhor é assim, eu não achava que Ele era assim, né? Uma vez Deus falando assim, uma palavra profética sendo entregue para uma pessoa, e eu estava traduzindo, eu fiquei constrangida, né? A pessoa nem cristã era e tal, e eu estava nem aí para ela. E aí, porque eu não queria nem Jesus, nem Genésio, não queria saber de nada. E Deus vai com todo amor e falou assim para ela, eu te amo tanto, me dá uma oportunidade de te mostrar todo o meu amor. Eu falei, meu Deus, que negócio que é esse? Deus pedindo oportunidade para mostrar o amor dele. E Deus vira para ela e fala assim, olha filha, eu quero te dizer, bom trabalho. Obrigado, filha. Eu falei, o que é Deus falando obrigado pra gente? Deus precisa agradecer a gente de alguma coisa? Não. Ele deu pra gente tudo, mas ele, olha que Deus maravilhoso. Ele é obrigado, filho. Depois ele vira pra outra e fala assim, olha, eu sei que você não gosta de errar. E eu entendo isso. Eu também não quero que você erre, mas mesmo se você errar, fique em paz, minha filha. Porque até quando você erra, você aprende. Eu falei, o que é Deus falando com a pessoa isso? Porque pra mim, falou que errou, você errou, agora você vai ver, agora você vai pagar. Deus não é assim. E eu falava, Deus, que negócio é esse? Olha como o Senhor é. Esse é o nosso Deus. Amém. Então são maneiras onde nós também vamos aprendendo a respeito do nosso Deus. Esse Deus tão lindo e maravilhoso que nos ama tanto. Amém.
Então, a gente precisa entender, como povo profético, qual é a nossa identidade. Porque se nós não soubermos a nossa identidade, nós vamos causar sérios problemas para nós e também para as outras pessoas. Então nós estamos falando aqui, isso tudo é uma introdução para entrar no profético. Amém. Entendeu? E é uma coisa importante para a gente ter essa base, para romper mesmo mentalidades, fortalezas que são levantadas na nossa mente, né, desde a nossa infância e por onde nós passamos. Então nós precisamos entender a nossa identidade no Senhor. Rapidamente eu vou passar aqui os versículos e a gente vai falando a respeito deles. Então João 1,12 fala que a todos que receberam a Cristo, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém. Então você precisa entender que você é filho. Aleluia. Essa é a sua primeira posição no reino de Deus. É filho. E entenda que é uma posição, não é uma condição. Aquele filho pródigo, né, ele passou por todas aquelas situações, estava naquela condição terrível, lá comendo a comida dos porcos, quando ele falou, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? E de repente ele volta para a casa do pai, com a condição que ele estava e querendo se posicionar como um servo do pai. Mas o pai falou, não filho, sua posição é meu filho. E deu a ele um anel, e deu a ele uma roupa, e deu a ele um calçado, e fez uma festa para ele, matou um cordeiro. Esse é o nosso Deus. Então, independente da circunstância, independente da condição que você esteja, isso não tira você da sua posição de filho. E você deve andar desta maneira. Você é filho de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Amém? Amém. Em Romanos 8, 15, o 15, 17 e o 37, fala a respeito do Espírito Santo de Deus, que nós não recebemos, né, o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo de Deus, que nós clamamos Abba, Pai, né, Paizinho, e diz que no nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, para que nós possamos viver tudo o que Cristo conquistou para nós. Então você tem que entender a sua posição, sua identidade. Você é filho de Deus. Quem aqui tem filho? Levante sua mão. Imagine, a Bíblia fala assim, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai que está no céu, não é mesmo? Então imagina, você daria tudo que você pudesse para o seu filho, sim ou não? Sim. Você não daria sua própria vida pelo seu filho, sim ou não? E aí ele vai e fala assim, lá em Romanos capítulo 8, fala assim, aquele que nem ao seu próprio filho poupou, como não dará para nós, juntamente com ele, todas as coisas? Esse é o nosso Pai, que não poupou o próprio filho, como não dará para nós, juntamente com ele, todas as coisas? E ele é assim conosco, o nosso Pai que nos ama, e nós precisamos entender isso, entender o amor do Pai. João 17, 22 ao 24, fala que, Cristo falando que, como eu, Pai, sou um em ti, eu estou no Senhor e o Senhor em mim, quero que eles também sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Essas referências depois posso deixar aí pro pastor, depois o pastor passa para vocês. Quem está anotando, se quiser tomar nota também, e aí depois vocês podem meditar melhor, estou só passando por cima. O Apocalipse 5:10 fala que Cristo nos fez para Deus e Pai, reis e sacerdotes, né? Então governando e servindo. Então temos essa identidade também de reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E fomos chamados para anunciar as virtudes, as grandezas do nosso Senhor, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém. E Mateus 5, 13 a 14, não me lembro o que fala Mateus 5. Lembro. Fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E isso para falar da nossa missão como transformadores do mundo.
A igreja por muito tempo se omitiu do seu papel sobre a terra. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então não preciso trabalhar, não preciso estudar, não preciso me formar, não preciso influenciar a sociedade. E com isso a igreja perdeu espaço na sociedade. E hoje nós estamos correndo atrás de coisas que nós deixamos perdidas por muito tempo. Mas o Senhor está restaurando a igreja e gerando nela esse entendimento de ação na sociedade, de influência na sociedade, de tomar os montes de governo, a política, a educação, a comunicação, a família, a comunicação, o esporte, nem sei mais quais todos, mas com esse entendimento de que nós fomos chamados por Deus para gerar transformação na sociedade, para transformar o mundo, amém? Para manifestar o Cristo aqui nesse mundo. Então, nós somos então o sal da terra e luz do mundo. Outra coisa que você precisa é você negar-se a si mesmo. Então, Lucas, capítulo 9, 23 a 24, é isso que está falando. Se você quer vir após mim, Cristo dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga. Então você precisa negar a si mesmo. E negar é reconhecer que algo não existe. Se você reconhece que algo não existe, você negue-se a si mesmo, você está falando o quê? Eu agora não existo. Agora quem vive em mim é Cristo. Lá em Colossenses, esse versículo, capítulo 3, do 1 ao 4, é quando Paulo fala assim, olha, agora vocês já estão mortos e Cristo já ressuscitou, vocês ressuscitaram com Cristo, e agora Cristo, Ele é a própria vida de vocês. Amém. E quando Ele se manifestar, vocês vão se manifestar com Ele em glória. Amém. Então agora, quando a gente declara, negue-se a si mesmo, nós temos que negar a nossa existência. Então agora eu não tenho mais vontade, agora eu não tenho mais o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, o que eu não. Acabou. Agora é Cristo. Senhor, qual é a tua vontade? Porque agora o Senhor é a minha vida. Como Paulo disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então a gente tem que negar as nossas tradições, ideias, conceitos, sonhos, desejos. Aí fala, ai, mas isso tudo? Gente, não tem nada que Deus peça para nós que Ele não tenha infinitamente mais para nos dar. E muito melhor. E muito melhor. Então, de repente, são coisas que às vezes a gente quer se agarrar. Né? O próximo slide pode passar. O próximo slide fala a respeito disso do passado. Deixa o passado. Aleluia. Quantas vezes nós nos prendemos por causa do passado? Não se prenda ao passado. Mas como eu vou deixar a minha história? Sua história. A maior história é o próprio Cristo. O próprio Cristo se manifestando através da sua vida. A sua história, na verdade, causou marcas, causou dores, causou tristezas. E o que você tem agora é deixar o passado, deixar todas essas coisas e olhar para frente. Paulo fala assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Já pensou se Paulo ficasse preso às questões da vida dele? Paulo foi um assassino. Paulo, ele perseguiu os cristãos. Imagina se quando chegasse, ele ficasse sofrendo. Porque eu persegui os cristãos. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro, não sei o quê. Não, ele falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ele zerou o negócio. Agora eu estou em Cristo, eu recebi a revelação de quem eu sou em Cristo. Não importa mais o que eu fiz. Ficou para trás. Agora eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação, para manifestar quem é o meu Senhor. Amém. E para revelar quem é Ele nessa terra. Amém. E assim nós devemos caminhar. Então tem gente que a gente vai aconselhar e fica, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque é minha vida, porque é minha história. Não, deixa essas coisas. Se desgruda dessas coisas, porque o Senhor tem infinitamente mais além do que você imagina. Deixar as mentalidades, os fundamentos da criação, cultura, gênero. E o que o Senhor estava falando aqui era justamente disso, de uma mudança de mentalidade. Então é renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se agarre a nada de você mesmo, não se agarre a nada em relação às suas coisas, não. Simplesmente se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Pode passar.
Viu, pastor? Eu deixo aí os slides, aí depois se quiser passar para o pessoal, estudar e cada um meditar, tá bom? E aquilo é um ponto muito importante, né? Receba cura em relação à paternidade. Amém. A paternidade consegue ver o potencial que está em você, né? Ela identifica, ela ativa, ela lança, e é necessário que você veja Deus também como Pai. Então a religião nos roubou isso, né? A religião nos ensinou, como eu falei aqui há pouco tempo, pintou essa imagem do Deus bravo, do Deus carrancudo, do Deus que está longe, que está lá em cima, né? E infelizmente muitos brasileiros, a grande maioria, ou viveu sem pai, ou pais que foram brutos, ou pais que foram omissos, ou pais que não estavam presentes, ou pais que judiaram, e tantas coisas. Mas o Senhor, Ele quer romper essa projeção que a gente faz. Amém. A primeira imagem que nós temos em relação a Deus é a imagem do nosso Pai terreno. E muitas vezes nós transferimos isso para Deus. Então eu tive essa experiência, né? Eu por um tempo via Deus lá longe, por causa da religião também. E eu me lembro de uma vez que eu estava lá brigando com Deus, e eu ficava brava com Deus. E eu falava: Deus, você não me responde, você não fala comigo. Eu falo, você não fala comigo. E aí, de repente, quando tudo se acalmou, eu ouvi tão doce Ele falar, era só eu e Ele ali. E Ele falou assim: você acha que eu sou assim por causa do seu pai, mas eu não sou como o seu pai. Aleluia. E o meu pai, quando eu tinha 3 meses, ele foi embora de casa. E as pouquíssimas vezes que eu vi o meu pai pela história de vida, né, foram trágicas. E muitas vezes que eu procurava ele não retornava. Todas as vezes que ele nos procurava, era por interesse próprio. Então, eu projetei isso sobre Deus. Então, para mim, Deus era um Deus longe, um Deus inacessível, um Deus que todas as vezes que eu procurava, ele não me respondia se eu estivesse precisando, e Ele só me procurava quando Ele estava precisando, quando Ele quisesse que eu pregasse, quando Ele quisesse que eu ministrasse adoração, quando Ele quisesse que eu fizesse alguma coisa por Ele. Então, como um Deus oportunista, e Ele falou: eu não sou assim. Eu sou um Deus de amor, eu verdadeiramente sou o seu Pai. Eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Ele falou assim: olha, eu paro tudo que eu estiver fazendo só para te ouvir. Eu paro tudo, porque você é minha filha querida que eu amo tanto. Eu não quero nada além do seu amor. Eu não sou um Deus oportunista. Todas as vezes porque às vezes, sabe o que eu pensava assim: não, Deus me usou por causa das pessoas, não é por minha causa. Isso, olha o que gera na cabeça da pessoa. Sabe o que são isso? Fortalezas da mente. Então eu tinha capacidade de pensar que Deus me usava por causa das pessoas, não porque Ele me amava, ou não porque Ele queria fazer algo especial comigo. Mas Deus falou: eu não sou assim. Eu quero você, eu amo você, você é minha filha. E ali o Senhor pode gerar uma cura na minha vida. E eu gostaria nesse momento de fazer uma oração com você. Quero te pedir para fechar os seus olhos mais uma vez, só para a gente não se distrair, não ficar olhando para o outro. Esse é um momento particular seu com Deus. E o Senhor quer se revelar a você como Pai, mas como um Pai bom. Entenda que bom é independente da circunstância que você está passando. Ele é um Pai bom. E hoje Ele quer quebrar essa transferência. Hoje Ele quer quebrar essa projeção. Hoje Ele quer libertar a sua mente disso. E quer te mostrar como Ele é um Deus bom, que nunca deixou, que nunca abandonou, que Ele não espanca, que Ele não é oportunista, que Ele não é omisso, que Ele é presente o tempo inteiro, nunca te deixou, nunca te abandonou, que Ele te ama tanto, que Ele para tudo que Ele está fazendo só por sua causa. E que você comece agora a falar com o Senhor. E eu quero falar algumas palavras, se você quiser repetir. Não precisa ser alto, pode ser só aí onde você está. Mas se você quiser declarar isso, é bom que você confesse, você declare. Não precisa ser alto, mas fale com a sua boca. Declare comigo: Deus, por muito tempo eu projetei sobre o Senhor
a imagem que eu tinha do meu pai. Mas hoje eu quero quebrar esta transferência, porque eu quero ver o Senhor como o verdadeiro pai que o Senhor é. Um pai bom, um pai que me ama, um pai que se importa comigo, um pai que nunca me deixou, um pai que nunca me abandonou, um pai que me corrige com amor. Não é um espancador, não é um oportunista, não é um Deus distante, um pai bravo, sério, carrancudo, sem graça, chato. Não, o Senhor é um pai bom, o Senhor me ama, o Senhor quer me abraçar, o Senhor se interessa por aquilo que eu quero te contar, e o Senhor também quer me contar aquilo que está no teu coração. E Pai, eu quero te dizer que eu estou aqui, eu quero pôr atenção naquilo que o Senhor quer falar comigo. Muito obrigado, porque hoje eu posso fazer isso através de Cristo, e em Cristo eu posso dizer que o Senhor é o meu Pai, que eu sou o teu filho, e que nós vamos fazer coisas extraordinárias nesta terra. Conta comigo, Pai. Amém. 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 Sim. Aleluia. Obrigado, Senhor. Entenda, continuando essa questão da paternidade, que além do que de ver Deus em relação a isso, tem também os nossos líderes que Deus coloca como paternidade sobre as nossas vidas. Então entenda que o seu líder também, ele é um pai amoroso, né? E que se importa com você, que quer estar atento àquilo que você está passando, e que não vai passar a mão na sua cabeça de maneira nenhuma. Ele vai ouvir a voz de Deus para poder te direcionar, para poder apontar o caminho para você, para identificar o seu potencial, para te ativar e para te lançar. A Bíblia diz que como flechas na mão do arqueiro são os filhos. Então o Senhor plantou um arqueiro nesta casa, e vocês são as flechas nessa aljava. Então muitas vezes o arqueiro precisa tirar essa flecha da aljava e aparar as arestas, né? Lixar ali a pontinha, né? Vai precisar alinhar, se estiver meio entortado, vai precisar dar uma ajustada, uma lixada, vai precisar ajustar, alinhar as cerdas, e depois coloca no arco. Muitas vezes precisa puxar para trás para ajustar, para trazer bem pertinho, ó, bem pertinho aqui da visão, para mostrar a visão, porque quando o arqueiro ele puxa, ele traz a flecha aqui, ó. E muitas vezes você pode estar se sentindo puxado para trás. Na verdade, seu pai está te mostrando: filho, olha aqui a visão que eu estou tendo. Eu quero te trazer para perto para que você possa ver onde é que você vai chegar. A flecha não sabe onde ela vai chegar, ela não consegue andar sozinha. Ela precisa estar posicionada no lugar certo. E você está aqui nessa casa, tem um arqueiro aqui para te puxar, mas para te lançar. Ele vai identificar o alvo e ele sabe qual que é a flecha melhor. As flechas não precisam competir entre si. Aqui é uma casa de cooperação e não de competição. Então que você olhe para o seu irmão como um companheiro, como alguém que você possa contar e não competir. Amém? Não compita com os seus irmãos. Você está numa aljava junto, e o arqueiro sabe qual é a flecha exata para cada alvo, e ele vai te lançar no tempo certo. É só você esperar. Fique em paz, que o arqueiro está atento ao toque da trombeta, a ordem que o general vai dar, onde ele vai lançar cada flecha. Amém? Amém. Isso aí. Pode passar, por favor. Bom, posicionando-nos para escutar a voz de Deus. E a chave para a gente escutar a voz de Deus é a submissão. Como eu falei, interessante, quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo me chamou a atenção para essa palavra, posicionando-nos para escutar a voz de Deus. É necessário que a gente esteja posicionado. Entenda que a sua condição, como eu já falei, ela não influencia ou não determina a sua posição.
E é necessário que, independente da sua condição, você se posicione para escutar a voz de Deus. Amém. Se não acontece alguma coisa na sua vida e você não se sente digno para escutar a voz de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Amém. Mas não, posicione-se como filho. Só mais uma vez quero lembrar disso. Posicione-se para escutar a voz de Deus em toda e qualquer circunstância. E é necessário a submissão, a disposição para obedecer, aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência, sujeição, humildade, humilhação. Tudo isso é um significado da palavra submissão. E entenda que submissão não é subjugar de opressão, não é opressão. Não, submissão é estar sob uma missão. Então, quando você está em submissão ao líder da sua igreja, você está debaixo de uma missão junto com ele, onde vocês vão ouvir a voz do Espírito Santo, direcionado por ele. Ele vai conduzir vocês a essa missão que Deus dá a esta casa. Cada casa tem uma missão. Claro, todos nós temos uma missão global, que é fazer Cristo conhecido, né? Que fazer Deus conhecido, Cristo, o Filho a quem Ele enviou, conhecido, mas cada um tem algo específico, uma missão específica que o Senhor vai direcionar. E vocês precisam estar submissos à visão da casa. Então nós estamos aqui aprendendo sobre o profético, né? Eu não sei quanto tempo vai levar, se vai ser formado um ministério profético, nós vamos falar a respeito disso, uma equipe profética. A primeira coisa necessária para uma equipe profética é a submissão. Amém. Não dá para andar para um lado, andar para o outro e eu faço aqui o que eu quero. Não, você já negocia mesmo, você não tem mais o que quer. Agora você vai estar submisso, em obediência, entendendo que o nosso maior exemplo foi Cristo. Uma obediência voluntária. Ali em João 10:18 ele fala assim: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então que você dê a sua vida para aquilo que o Senhor quer fazer. Amém. E Filipenses 2:8 fala a respeito de Cristo também, nosso maior exemplo, que ele veio como homem, ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, da sua glória, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então é uma obediência voluntária. Então, para o filho que entende o que o pai quer da vida dele, não é duro obedecer. Para mim não é duro obedecer o apóstolo L. Não é duro. Não é duro porque eu sei que ele me ama. E olha que ele me corrige. Muitas vezes, recentemente mesmo, ele me deu um puxão de orelha. E eu falei assim, tá bom, apóstolo, eu entendi. Tomei o cuidado. Na segunda oportunidade eu falei, e aí, como é que foi? Ele estava assim na primeira fileira. Eu falei, ó, você fica de olho pra mim. Se precisar, você fala assim pra mim e eu vou ficar na minha. E ele falou assim, e aí eu falei depois, falei, e aí, apóstolo, como é que foi? Né? Foi melhor? É isso aí, sinta melhor. Então, é a gente colocar o nosso coração à disposição e entender que nosso Pai nos ama, né? Cuida de nós, se importa conosco, não está para nos ferir. Né? Que pai, vocês todos que levantaram a mão aí, que pai que quer corrigir o filho para arrebentar o filho? Claro que não. Corrige com amor, né? Corrige para ensinar, né? Corrigir uma rota. Então é isso, pode passar, por favor. Então lembra disso, fala comigo, submissão. Submissão. Amém. Que horas são, por favor, pastor? Só para eu ver aqui tanto que eu tenho. 3h35, então eu já passei 5 minutos, né? Mas eu comecei 5 minutos depois. Então eu tô no minuto. Então, eu tenho 10 minutos, pode ser? Para poder fechar? 10? Tá bom. Então, 10 minutos. Quando faltar 5, você faz 5 para mim? Tá bom. Tem que ir direitinho, porque senão a gente não né, tem que cumprir. Vamos lá. Mas essas primeiras partes foram importantes como fundamento. Aleluia. Vamos agora passar para esses minutinhos que a gente vai encerrar essa primeira palavra sobre desmistificar. Agora a gente vai entrar especificamente em relação ao ministério profético e as funções, aplicações dentro do ministério profético. Esse primeiro momento, né, daquilo que eu ministrei é a nossa vida como um todo, amém? Para a gente como um todo, para a gente como filho de Deus, e independente de qual função, digamos assim, que a gente exerça no corpo de Cristo, nós precisamos ter esse entendimento. E agora em relação ao profético propriamente dito, né?
vamos desmistificar algumas coisas. Então tá lá, se as palavras proféticas não se cumprem, não quer dizer que quem a liberou é um falso profeta ou que a palavra estava errada. Não. Então, se a palavra profética que você recebeu, se ela não se cumpre, não quer dizer que a pessoa que liberou essa palavra é um falso profeta, ou que Deus não falou através da vida dela, ou que ele entregou uma palavra profética errada. Não, não quer dizer isso. Porque toda palavra profética, ela tem um tempo para o cumprimento, ela é condicional se você caminha em direção a ela. E também tem, claro, a questão de que os profetas estão passíveis, né? Eles podem cometer um erro. Nós vemos o exemplo na Bíblia de Natã, por exemplo, que o rei Davi vai e fala, eu vou fazer, vou construir. E ele fala, tá bom, pode construir. O profeta deu a ele uma palavra. Mas aí, quando ele voltou para casa, Deus falou, não, Davi não vai construir. Mas aí Deus deu toda essa questão, falou para ele uma outra palavra, que Salomão iria construir e tudo mais. E aí o profeta volta e fala para Davi. Outra questão é Samuel. Samuel chegou na casa de Jessé e Deus tinha mandado Samuel oferecer o sacrifício. E quando Samuel vê Eliabe, o que acontece? Ele, certamente esse aí é o rei, né? Todo bonitão, um porte atlético. E aí o Senhor falou, não, Samuel, eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. Acho que Samuel deve ter ficado até corado, né, na hora. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, né? Em relação a essa questão da condição, o Senhor trouxe para Sansão uma palavra de que Sansão iria libertar o povo de Israel dos filisteus. E aí Sansão desobedece, perde sua força, vai parar lá no meio dos filisteus. No fim ele acaba cumprindo, sim, ele cumpriu, mas a que custas, né? Com a própria vida, ficou cego, ficou fazendo trabalho de burro de carga, sendo zombado, chacoteado, tudo por quê? Porque desobedeceu. Então, que você possa obedecer, estar atento ao que o Senhor direcionar, ao que o Espírito Santo de Deus trouxer, para que você possa cumprir isso. E ali, obediência e desobediência, né? Havia toda uma palavra sobre a vida de Saul, né? E Saul, ele desobedeceu, ele fez o sacrifício sem que seja, não era algo que ele deveria fazer. E ele fez o sacrifício, ele não cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado. E aí o Senhor então disse que rasgava ele, né, do reinado de Israel. Mas ele tinha tudo para ter toda a sua descendência, né? Toda a sua descendência continuar de geração em geração. Mas por causa da desobediência dele, ele perde o trono. E aí o Senhor dá o trono a Davi. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, tá bom? Pode passar, por favor. Os profetas não têm obrigação de interpretar a profecia pessoal. É o Espírito Santo que revela ao indivíduo de acordo com o propósito de Deus. Então a gente tem que entender isso. Às vezes a gente quer receber a profecia, a gente recebe a profecia, né? Recebe uma palavra e quer que a pessoa explique ou quer que a pessoa fale tudo o que vai acontecer. Não é dessa maneira. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao seu espírito. Como eu falei, os profetas vêm para confirmar. Então, muitas coisas que já estão, o seu espírito, o profeta vai trazer, você vai testificar ali. Está escrito ali também, julgar a profecia pela palavra. Isso também está na Bíblia, 1 Coríntios 14, fala a respeito disso, de julgar a profecia. Um fale, 2 ou 3 julguem. Então, você julgar a palavra profética que foi recebida, de acordo com a palavra, está de acordo com a palavra. Isso é o que o Senhor diz que é isso mesmo que pode acontecer. Então a gente deve julgar pela palavra e entender também que há um tempo para o cumprimento de cada palavra, né? O que aconteceu lá com Abraão? Abraão não esperou o tempo do cumprimento e quis dar um jeitinho. E aí ele foi, deitou com Agar, gerou Ismael, e consequência que nós vemos até hoje, né? Por gerações e gerações, e até hoje a gente vê essa briga entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, né? O Senhor tinha uma palavra sobre Abraão. A palavra do Senhor sobre Abraão é que Deus faria dele uma grande nação, abençoaria ele, engrandeceria o seu nome, nele seriam benditas todas as famílias da terra. E aí ele tentou dar um jeitinho, mas puxa vida, quanto tempo, Sara agora já não pode mais ter filho. E daí como nós vamos fazer? Quis dar uma ajudinha,
Então, não dê uma ajudinha. Você só deve fazer se houver uma instrução específica. Se houver uma instrução específica, faça. Se não houver uma instrução específica, aguarde no Senhor e o Senhor vai conduzindo as coisas. Tá bom? Pode passar, por favor. Depois de receber, é o que eu acabei de falar. Depois de receber uma palavra profética, aguarde a revelação do Espírito Santo para a tomada de decisão. Você não deve mudar seu modo de fazer as coisas a menos que haja uma instrução específica. Então, por exemplo, Maria. O anjo veio até Maria e falou assim: olha, você vai conceber, vai dar à luz um filho, né, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco, e o seu reino não terá fim, tal. Foi falando um monte de coisa para ela. Maria podia fazer alguma coisa? Não, só esperar. E ainda falou assim: mas como será isso? Aí o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria não tinha que fazer nada, simplesmente Maria tinha que esperar. E aí ela concebeu, né, foi gerado, naquele mesmo momento, foi gerado ali o Espírito Santo, fecundou Maria. E aí, mais uma parte para essa palavra acontecer. Ela ficou, né, com o bebê, carregando 9 meses. 9 meses depois nasceu. Depois que aconteceu? Aí Jesus viveu os 33 anos aqui. Daí que ele morreu. E aí ele ressuscitou depois de 3 dias. E o reino dele hoje é para sempre. Um reino eterno para sempre. Então, ou seja, a palavra profética na vida de Maria também houveram passos para que ela se cumprisse. Consegue compreender isso? Então, a palavra profética ela vai ser para o presente, para o futuro, né? É tudo de uma vez? Não. Muitas vezes vai começar e daí a pouco o Senhor vem acrescentar algo mais, né? Coisas vão acontecendo e o Senhor vai acrescentando de acordo com a direção que Ele quer nos dar. Se Ele falar tudo de uma vez, a gente nem aguenta, né? Às vezes a gente mesmo nem estaria disposto, talvez, a passar por algumas coisas se Ele nos contasse que nós iríamos passar, né? Mas Ele vai e Ele nos fala algumas coisas e a gente vai vivendo ali e aí Ele vai nos dando as instruções, o próximo passo para a gente ir vivendo, tá certo? E José, agora José, o que aconteceu com José? Foi diferente de Maria. Ele não teve que esperar nada, José teve que tomar uma atitude. Porque o anjo foi até José e falou assim: olha, não deixe Maria, pegue o menino, leva o menino para o Egito, porque aquele que está querendo matar o menino, né, vai matar as crianças. Daí ele sai e leva para o Egito. Imagina se ele tivesse ficado lá, se ele não tivesse obedecido, se ele não tivesse seguido as instruções. Depois que passou um tempo, sai daí do Egito, volta de novo com o menino lá para a terra, porque aquele queria matar, já não quer matar, já morreu, né? Então, ou seja, vocês estão entendendo? Com cada, não tem uma fórmula matemática, não. Com cada um vai ser de uma maneira, de acordo com como Deus quiser revelar. Para uns Deus pode revelar coisas que vão acontecer há 50 anos. Para outros Deus vai falar coisas que vão acontecer daqui a 3 meses. Então a gente só precisa estar à disposição do Senhor. Para uns não vai ser necessário fazer nada, simplesmente esperar que o Senhor vai fazer. E para outros vai ser necessário tomar uma atitude, uma posição, uma decisão e fazer aquilo que o Senhor orientar para fazer. Abraão foi essa mesma questão, né? Ele também teve que sair da terra dele e ir para outro lugar. Se ele não tivesse saído da terra dele, nada teria acontecido. Então a gente vai vendo as instruções, a não ser que o Senhor dê as instruções. Deus falou para ele, toma Agar. Deus falou primeiro para ele sair da terra dele e tal. Mas Deus falou para ele, toma Agar como mulher e tenha filha dela? Não, né? Essa não foi a direção de Deus. Era justamente com Sara, a esposa dele. E ele não esperou, tomou uma decisão contrária, né? Quis dar ajudinha, então não faça assim. Então, só se Deus der uma instrução correta, sai, você sai. Vai, você vai. Fica, você fica. Se não, simplesmente espere que o Senhor vai trazer a revelação. Amém? Pode passar, por favor. Eu posso profetizar, ainda que não ouça uma palavra específica? Sim, eu posso profetizar, mesmo se eu não ouvir uma palavra específica. Por quê? Porque a Bíblia é a maior das profecias, que é o Logos. O Logos é a palavra escrita, é a Bíblia, né? Já passou dos 10? Tá, então a Bíblia é uma palavra escrita. E o Rema é a palavra revelada. Então, às vezes, eu não tenho um rema, que é uma palavra revelada, uma palavra específica da parte de Deus para essa casa, para o pastor, né, nesse momento, mas eu tenho o Logos. Aquilo que o Senhor já escreveu, eu posso declarar, né? Eu posso declarar que você seja abençoado, você e a sua casa servirão ao Senhor. Por quê? Porque está escrito aqui. Esse não é um rema, porque o Senhor não está me falando específico disso.
mas é o Logos e eu posso profetizar. E entenda que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então, ó, creia, seja ousado, faça em amor. Nós vamos falar mais a respeito dessas coisas. O que tem que nos mover é o amor, né? E para a glória de Deus. A Bíblia fala tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Amém. Uma coisa que a gente precisa desmistificar em relação ao profético é isso. Por muitas vezes, é essa questão do amor. Por muitas vezes, né, na religião, nós aprendemos o quê? Nós vimos, qual que é a figura quando fala assim, profeta vem hoje? Tinha gente que escondia, tinha gente que ia afundando, o profeta ia passando no meio da igreja, ia afundando assim, ó, na cadeira, morrendo de medo. Por quê? Porque o profeta apontava a cara, envergonhava a pessoa, falava dos pecados dela na frente da igreja. Gente, por favor, isso não é profético. Isso não é profético. Deus pode até usar uma situação dessa para falar com alguém? Pode até. Mas é em caso extremo em que Deus já tentou tudo com a pessoa é um cabeção que não ouve, daí ele vai e pode até fazer um negócio desse. Mas esse não é a característica do nosso Deus. Ele é um Deus de amor, ele não quer constranger você e te expor. Ele, se ele quiser, quando o profeta quiser falar alguma coisa, o profeta vai vir. Se tiver que corrigir alguma coisa, pode chegar, chamar a pessoa, tomar esse cuidado. Nós vamos falar mais sobre isso no protocolo. Eu acho que acabou. Tem mais quantos? 10. Não, 10, que isso? Então vai, pode ir mais, a última aí, vai. Deus falou comigo, me deu uma profecia. Qual é o momento de entregar? Você vai esperar. Amém. Nós vamos aprender mais a respeito disso na outra que eu vou dar, então não vou entrar nessa questão, mas nós vamos aprender sobre o protocolo. Vai ter um momento só sobre o protocolo. E se eu esquecer, fique em paz. Não importa, porque quem é o maior preocupado em fazer a palavra chegar na vida da pessoa é Deus. Então, se não for por você, ele vai levantar outro. Então, fique em paz. Tá bom? Então, tá. O próximo, pra acabar, porque senão eles vão roubar o... Acabou. Eles vão tomar o microfone de mim aqui. Acabou, pastor. Amém? Então, vamos embora. Daqui a pouco a gente volta pra uma segunda. Eu sabia que ela era mineira. Eu sabia, eu tava assim, não tá mais aquele bocadinho, mas ela dá um, né? Assim, irmãos, tava pensando assim, né? Profeta, você é energizada, né? Amém. Meu Deus, tá. Ó, queridos, eu quero propor um resumo para a primeira parte. Não seja cabeção, ouça Deus. Amém. Só para resumir, né? Escute Deus, ok, escute Deus. Vamos agradecer o Senhor por esse tempo. Vai ter um coffee break. Não é um lanche ainda, é um coffee break agora. Depois nós vamos ter mais uma palavra, um coffee break. Depois, eu estou falando coffee break porque o professor de inglês está ali, é a professora, e então eu quero, né? Aqui, ó. Esses dias ele me corrigiu, é YouTube. Não tem YouTube, não é YouTube, que é isso? YouTube. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Depois você pode ir para o coffee break. Meu Deus, Espírito Santo, o que dizer dessa palavra? Queremos mais, Senhor. Estamos com fome da Tua palavra, fome da revelação, fome da Tua presença e da Tua direção. Muito obrigado pela vida da Tua filha, profeta Suzana, por todos que ainda ministrarão aqui, em nome de Jesus. Também obrigado pelo intervalo, por esse coffee break, pelas pessoas que prepararam. Em nome de Jesus, amém. Pode se dirigir ali, querido.